portugueses chegaram às terras do atual Brasil entre 1487 e 1488. O navegador português Bartolomeu Dias comandou uma expedição que contornou o sul do continente africano, mais tarde conhecido como Cabo das Tormentas, ou melhor, Cabo da Boa Esperança. Era Cabo das Tormentas e passou a ser Cabo da Boa Esperança. 10 anos depois, Vasco da Gama realizou o mesmo percurso e alcançou finalmente Calicut, na Índia, importante região fornecedora de especiarias. Os lucros obtidos com essa viagem foram reinvestidos em outras expedições que tornaram Portugal o maior centro europeu do comércio de especiarias do século XVI. Com a intenção de fixar entrepostos comerciais em Calicut, o comércio de especiarias com o Oriente e expandir também o cristianismo, a coroa portuguesa organizou uma expedição comandada por Pedro Álvares Cabral. Esta armada partiu de Lisboa em 9 de março de 1500. Entretanto, quando atingiu o noroeste da África, a frota desviou-se da sua rota original, e acabou então ancorando no sul do atual estado da Bahia no dia 22 de abril. As terras foram chamadas de Ilha de Veracruz e mais tarde de Terra de Santa Cruz. Alguns historiadores acreditam piamente que o desvio não foi um acidente, mas uma decisão deliberada, pois Cabral também estaria à procura de novas terras já descritas por outros navegadores. Vamos falar das viagens marítimas espanholas. Essa aventura se deu apenas após a centralização do Estado espanhol, concretizada com o casamento de Isabel de Castela e Fernando de Aragão, os reis católicos. Então, apenas depois desse matrimônio e também da expulsão definitiva dos árabes muçulmanos, que foram expulsos da Península Ibérica em 1492, a Espanha teve condições de lançar-se ao projeto ultramarino e fazer as viagens de navegação. Essas viagens espanholas se iniciaram em 1492, quando a coroa financiou a expedição comandada pelo navegador genovês Cristóvão Colombo, rumo ao Oriente. Colombo teria sido inspirado pelo espírito renascentista. Ele era também um estudioso das navegações. Ele acreditava que a Terra era redonda. Logo, seria possível alcançar as Índias navegando em direção ao oeste, indo todo o tempo em direção ao oeste. Com esse pensamento, em outubro de 1492, Colombo chegou à ilha de Guanahani, no Caribe, que ele batizou de São Salvador, provavelmente atual Bahamas. Em seguida, alcançou Cuba e São Domingos, atual Haiti e República Dominicana. Cristóvão Colombo achava que tinha chegado às Índias, por isso chamou os seus habitantes, os habitantes desse local, de índios. Colombo fez outras 3 viagens à América, mas morreu acreditando que tinha chegado às Índias. Colombo foi um navegador muito espirituoso, mas o florentino Américo Vespúcio foi que realmente, após realizar 3 viagens à América, apresentou a hipótese que as terras encontradas estavam separadas da Ásia, ou seja, que formavam um outro continente. Então esse mérito não foi para Colombo, e sim para Américo Vespúcio. Os percursos e objetivos no século XVI dos espanhóis foram os seguintes: contornaram o sul do continente americano e alcançaram o Oceano Pacífico em 1513. E nessa época o navegador Vasco Núñez de Balboa atravessou o Istmo do Panamá e foi o primeiro europeu a avistar este oceano. Em 1519, Fernão de Magalhães, que viveu de 1480 a 1521, em sua viagem pela parte sul do Oceano Atlântico e da América, encontrou uma passagem por um estreito que recebeu seu nome, o Estreito de Magalhães, por meio do qual ele atingiu o Oceano Pacífico. A expedição do navegador Fernão de Magalhães, ao aportar nas Ilhas Filipinas,
estabeleceu diversos acordos, diversos contatos com autoridades locais, com o objetivo de participar da rica rede de comércio que havia nessa região com a China. Desde o século X que havia essa rede de comércio. Durante a viagem, Magalhães foi morto por um nativo. Sebastião Elcano, que viveu de 1476 a 1526, assumiu então o comando da frota. Navegou pelo Oceano Índico e novamente pelo Oceano Atlântico e retornou à Espanha no ano de 1522, após quase 3 anos de viagem. A exploração completou então a primeira volta ao mundo por via marítima, comprovando a esfericidade da Terra. Em 1543, Ruy Lopes de Villa-Lobos, que viveu de 1500 a 1544, a pedido do rei espanhol, voltou às Filipinas para reconhecer o território. Mais tarde, em 1571, uma esquadra viajou ao arquipélago com o objetivo de transformá-lo em um domínio espanhol. A partir do século XVI, portugueses, espanhóis e posteriormente holandeses chegaram às ilhas da Indonésia e lutaram entre si para monopolizar o comércio local de especiarias com os chineses e também os indianos. Nessa época, as Ilhas Molucas eram as únicas produtoras de cravo e noz moscada, mercadorias que atingiam preços elevadíssimos, exorbitantes na Europa. Vamos falar agora sobre o Tratado de Tordesilhas. Ao iniciar essas expedições marítimas, a Espanha passou a rivalizar diretamente com os portugueses, e as duas coroas acabaram se envolvendo em disputas pela posse das terras ultramarinas. Assim, em 1493, o Papa Alexandre VI apresentou a Bula Intercoeteira, que propunha a divisão dos territórios. Os espanhóis ficariam com as terras encontradas por Colombo e deveriam reconhecer a soberania portuguesa sobre as ilhas da Madeira, dos Açores e de Cabo Verde. O rei português, Dom João II, porém, não aceitou este acordo. Para solucionar o conflito, os representantes de Portugal e também da Espanha, a convite do Papa, reuniram-se novamente e assim acabaram assinando um documento chamado de Tratado de Tordesilhas. Esse documento foi assinado em julho de 1494. O acordo estabeleceu uma linha imaginária que passaria 370 léguas, ou seja, 2.500 quilômetros, a oeste das ilhas de Cabo Verde. As terras descobertas ou por descobrir, situadas a oeste dessa linha, ficavam com a Espanha, e as localizadas a leste pertenciam a Portugal. Assim, nós terminamos aqui a nossa apresentação de hoje. A todos vocês um forte abraço e até o nosso próximo encontro.